Boa noite, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Márcio, obrigado pela sua oração. Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Se dependêssemos das circunstâncias e do nosso derredor, talvez nem sairíamos de casa. Verdade. Mas a Márcia falou uma coisa que é fundamental na nossa vida como cristão. E nós temos que aprender. Seja maduro na fé, seja se você se converteu ontem. Tudo que nós fazemos é só para a honra e a glória de Deus. Amém. Se eu e você nós estamos aqui, é porque nós só devemos a Ele toda a nossa honra e toda a nossa glória. Porque nós estávamos completamente perdidos e com uma sentença de morte decretada. E o Senhor nos resgatou do inferno, nos dando a salvação. Amém. Em nenhuma circunstância, nenhum acontecimento, nenhum sentimento pode estar acima desse fato Aleluia. que ocorreu na minha vida ou ainda ocorrerá na sua vida. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Amém. Nada está acima desse fato. O nosso Deus nos resgatou e nos livrou da morte. Aleluia. E hoje, eu não sei se os irmãos vão se lembrar, acho que 2 semanas atrás eu abri a ministração do louvor com um versículo de 2 Coríntios 10, de 1 a 12. E falando de um dos versículos dele, que é a questão do pensamento cativo a Cristo. E eu falei que eu ia meditar nisso. Então passaram-se 2 semanas meditando nisso. E o Chico falou: a sua reflexão vai gerar alguma coisa? Eu falei sim. Então eis-me aqui hoje Amém. para compartilhar com os irmãos do que o Senhor me falou na reflexão dessa passagem das Escrituras. Mas antes da gente meditar, eu queria orar novamente, pedindo para que Deus ilumine o nosso entendimento nessa noite. Amém. Para que Deus abra a nossa mente nessa noite. Porque nós vamos falar muito disso e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus hoje vai destruir muitos sofismas e fortalezas da nossa mente. Ele vai nos levar a uma compreensão que talvez nunca tivemos. Mas isso não será por mim, mas será pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale conosco nessa noite. Amém? Pai querido, eu me humilho diante da Tua presença e do Teu poder. Oh, Senhor, é maravilhoso estar na Tua presença. Eu peço a Deus com humildade que o Senhor fale conosco nessa noite. Ilumine o nosso entendimento. Pai, ilumine nossas mentes através do Teu Santo Espírito. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Ajude-nos, ó Deus, a caminhar, a entender e a compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pensamento cativo a Cristo. A palavra, parcela das Escrituras que contém esse versículo está em 2 Coríntios 10, de 1 a 12. Podemos abrir e nós vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 12.
E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. E eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ao ler essa passagem rapidamente, e é o que normalmente, eu falo por mim, normalmente a gente faz, a gente lê, passa, e às vezes, somente quando nós dedicamos um tempo maior, nós aprofundamos nas passagens. Mas quando a gente lê essa passagem, a gente pode ocorrer numa pergunta. E era a pergunta que eu estava quando eu ministrei aqui o versículo antes do louvor, 2 semanas atrás. A pergunta é simples. Como posso levar cativo todo pensamento e aplicar a mim mesmo, a fim de ser mais obediente a Cristo? Óbvio, uma pergunta simples. E é na sequência, como posso entender este mandamento e aplicá-lo a meus pensamentos errados e pecaminosos? Pegou a pergunta? São duas. Então, se Paulo falou que que levamos o nosso pensamento cativo a Cristo para punir toda a desobediência, então como eu aplico isso na minha vida, a fim de ser mais obediente a Cristo. Mas antes de a gente se aprofundar no texto, é importante nós entendermos um pouco do pano de fundo dessa carta. O que é esse pano de fundo? O porquê que Paulo escreveu esse capítulo 10, do versículo 1 ao 12, aos coríntios. Não aos corintianos, aos coríntios, da cidade de Corinto. Mas pode ser os corintianos. Pode ser os corintianos. Dava trabalho, né? Nós vamos ver aqui. Brincadeira, viu? Primeira coisa que nós devemos entender. Paulo enfrenta uma oposição determinada quando escreve essa carta. Seus adversários são os judeus cristãos que se apresentam como apóstolos de Cristo e começam a atacar o caráter de Paulo em sua forma de lidar com a igreja de Corinto. Como Paulo tinha autoridade por ter tido o encontro com Jesus, alguns judeus cristãos começam a se dizer que eles eram apóstolos de Cristo e começam a atacar o caráter de Paulo. Mas nós vamos ver que é engraçado. Isso Deus veio falando comigo essa semana. Ele foi atacado na forma que ele lidava com a igreja, e não no conteúdo e na palavra apostólica que ele tinha. Que nós vamos ver depois. Que na carta, eles falavam assim, aquilo que Paulo está falando é uma ironia com os apóstolos de Cristo, os judeus, aqueles que estavam causando na igreja. Dizendo assim, olha Paulo, na carta você desce a lenha, mas quando você vem presente, você passa uma posição, uma atitude fraca, uma liderança apostólica fraca.
E é isso que nós estamos falando. E é importante a gente ir acompanhando esse raciocínio para a gente entender o contexto desses versículos. Esses homens da igreja de Corinto, se dizendo também apóstolos de Cristo, eles davam grande valor ao discurso eloquente, às demonstrações de autoridade, que a gente vê presencialmente: você é fraco, sua palavra é desprezível. Muito atentos às visões e revelações, a operações de milagres como sinais de um verdadeiro apóstolo. Esses homens se haviam infiltrado antes na congregação coríntia. Suas críticas a Paulo provavelmente forneceram munição para aquele homem chamado penitente no versículo 2, que teve uma discussão em público com Paulo. Depois revisitem em casa, dá uma olhadinha em casa no capítulo 2. Vocês vão ouvir dessa história desse homem penitente, que afronta Paulo publicamente. E certamente esse grupo fomentou e certamente esse foi o que executou a situação de ofensa a Paulo. Né? Está no 2 Coríntios 2,5, tá? Bom, nesse momento Paulo estava em seu ministério em Éfeso, mas ele abandonou o trabalho temporariamente para ir imediatamente a Corinto, e estando lá, ele sofre esse ataque desse homem penitente. Que aí os teólogos dizem que ele foi insultado publicamente. Por consequência desse ataque, Paulo classifica a sua segunda viagem como mal sucedida e feita em tristeza. Entristecido pela falta de lealdade dos coríntios em defendê-lo dessa situação. Você imagina um apóstolo que desenvolveu essa igreja, que construiu essa igreja, sofre esse ataque, não é defendido pelos irmãos, ele sai de uma cidade, Éfeso, se eu não me engano, depois o Chico pode me corrigir, mas lá entre as 7 igrejas de Apocalipse, Éfeso foi uma daquelas que não foi achado o 12, certo ou estou errado? Eu me lembro, tem que dar uma olhadinha nisso. Ele deixa o ministério numa cidade que já estava há anos para dar atenção aos coríntios. E aí chega lá e recebe isso. E ele volta para Éfeso, e aí é onde ele escreve essa carta, que é chamada Carta Severa. Paulo responde a 2 críticas feitas contra ele por seus adversários. Primeiro, que ele não era um verdadeiro servo de Cristo, mas eles eram, esses homens que estavam se levantando. O versículo 7 e 8. Segundo, que embora suas cartas fossem graves e fortes, sua presença pessoal é fraca e a palavra é desprezível. A presença pessoal fraca tem justamente relação com este retorno de Paulo a Éfeso após o ataque desse homem penitente, não demonstrando atitude apostólica e postura de autoridade. Então, esses homens eloquentes, esses ditos apóstolos de Cristo, que gostavam muito da eloquência, do discurso, da postura de autoridade, criticou Paulo por isso. Ele foi, recebeu esse ataque e voltou. Ele falou: tá vendo? Ele por carta ele arrebenta, mas pessoalmente ele é fraco. Ele abandona. Bom, acho que ficou claro o pano de fundo aqui, porquê do contexto, quando surge essa carta. Esse é o pano de fundo da situação. Vocês vão entender mais para frente por que é importante a gente entender o pano de fundo. Após a gente aterrissar nesse contexto, vamos ver como Paulo enfrentou tudo isso. Paulo reage diante dessas acusações usando e abusando da metáfora militar. Fazer guerra, armas, milícia, destruir fortalezas, destruir altivez, levar em cativeiro, em prontidão para punir toda desobediência, ou seja, levar à corte marcial. Vamos ler e tentar entender o que significa 2 Coríntios 10:4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são meramente humanas. Essa não é uma mera guerra entre um filósofo com sabedoria humana e outro filósofo com também sabedoria humana, mas sim, na verdade, é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Então ele define essa atividade que destrói fortalezas em 2 etapas.
E isso está no versículo 5. Primeiro, anulando nós sofismas. Que palavrinha. Não está no nosso dia a dia, né? Sofismas, né? O que é sofisma, né? Então, o que é o sofisma? Nada mais é que pensamentos, ideias, especulações, raciocínios, filosofias e falsas religiões. São as fortalezas ideológicas a quais os seres humanos usam como barricada para se colocarem contra Deus e contra a palavra, contra o evangelho. E aqui eu quero que a gente comece a aterrissar nesse sentido. Ainda não tire-nos do contexto. É muito importante nessa noite nós refletirmos se a nossa vida, em alguns momentos, a Siri do meu celular, às vezes ela gosta de falar sem permissão, mas isso acontece. Se muitas vezes, em nossa mente, nós não temos pensamentos e filosofias que vão contra a Deus e o Evangelho. Segundo, então, primeiro, anulando o nosso sofisma. Segundo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É semelhante a uma guerra. Um exército vai, destrói a fortaleza, vai lá e toma quem está lá dentro e tira dessa fortaleza e leva preso. Nós levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, logo concluímos que a pergunta proposta no início pode abordar 2 Coríntios 10:5 com relação a levar cativo todo pensamento e aplicar a nós mesmos, a fim de ser mais obediente a Cristo. Mas creio que a primeira coisa a notar é que quando aplicarmos a nós mesmos, temos que ter certeza de que estamos no lugar correto do texto. Amém. Entendeu? Onde estamos no texto? Um apóstolo guerreando, confrontando sofismas de homens que estão se posicionando contra o Evangelho e contra a palavra de Deus. Contra Deus. E tentando derrubar Paulo, atacando pela sua forma de lidar com a igreja de Corinto, tentando anular a autoridade apostólica de Paulo. Quando Paulo diz que, primeiro, anula argumentos e opiniões arrogantes contra Deus, e segundo, leva cativo os pensamentos ou mentes, devemos notar que se trata de pensamentos e mentes de outras pessoas, não da dele. Entenderam? Uhum. E aí a gente começa a ter um outro prisma dessa passagem. Paulo está falando de destruir sofismas e levar cativo o pensamento de outras pessoas, não a dele. É uma afirmação. Ele não está falando dos pensamentos dele. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse: quando eu visitar esses de Corinto, que tanto se gloriam em suas habilidades filosóficas, eu os destruirei. Não com outra filosofia, mas pelo poder divino. Eu lhes mostrarei poder e a mente deles. Eu lhes mostrarei poder e a mente deles vai entrar em colapso. E eu levarei cativos seus pensamentos, de modo que agora obedecerão a Cristo. Logo, Paulo é o guerreiro. E os inimigos são aqueles cujas mentes e argumentos são arrogantes e se levantam contra Deus. E quando Paulo vence essas mentes e argumentos no poder do Espírito Santo, seus pensamentos e suas mentes são levados cativos. E eles se tornam pessoas com a mente de Cristo, ou seja, obediente a Cristo. Fazer a pergunta inicial reflete uma leitura um pouquinho errada. Deu para clarear agora? Quer dizer, a intenção é boa da pergunta, mas podemos fazer uma leitura errada quando perguntamos como posso entender este mandamento e aplicá-lo a meus pensamentos errados e pecaminosos. Primeiro, isso não é um mandamento. É uma afirmação
com relação ao que Paulo faz com os seus oponentes. Ele destrói a visão de mundo deles. E então leva cativo os seus pensamentos a Cristo, de modo que eles pensem na maneira correta, obedientes no modo como pensam sobre Cristo. Como já esclarecido, 2 Coríntios 10:5, não é um mandamento para fazer isso conosco. Mas a pergunta é muito boa e proveitosa. Não dá para descartar. Paramos aqui então. Há uma forma de aplicar isso a nós mesmos. Há uma forma. Só temos que fazer o seguinte. Apenas temos que ficar no lugar correto do contexto. Amém. E se nós pertencemos ao grupo cuja opinião de Paulo está tentando debulir, aí a pergunta se faz bem necessária. Então, quando eu e você lermos esse trecho, devemos dizer: tudo bem, Paulo, faça em mim esse trabalho de destruir sofismas. Leve cativos os meus pensamentos, destrua qualquer pensamento falso ou orgulhoso que tiver em minha mente com relação a Deus. Pode. Vem, destrua os sofismas, os pensamentos. Isso implica duas coisas que eu e você e todos os cristãos deveríamos fazer. E a primeira delas é: examine minuciosamente cada pensamento seu e meu. Luiz Henrique, na realidade, a gente ouve Paulo, mas pede para o Espírito Santo. Vamos chegar lá, Cleiton. Nós vamos chegar lá. Devemos ouvir o que Paulo diz como apóstolo de Deus e examinar minuciosamente todos os nossos pensamentos, ideias e sentimentos com relação a Deus e sobre a vida. E se alguma coisa não condiz com o ensinamento de Paulo, devemos deixar que seja destruída. Queridos, após sermos ensinados, não podemos simplesmente ignorarmos ou dizer que vejo de outra forma. É muito comum a gente escutar isso hoje em dia. Juro, de verdade, eu fiz uma busca, me converti em 98. Eu acho que nos últimos 5 anos eu venho escutando muito mais. Eu vejo de forma diferente. Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Exatamente. Então, aí nós vamos começar, Márcia, a entender. Então, assim, nós não podemos ignorar o ensinamento que nós recebemos. Todo domingo, todo meio de semana, nós recebemos ensinamentos profundos do Evangelho, das Escrituras. Coisa profunda, detalhada, rica no Espírito Santo para a nossa vida. E nós simplesmente, em comunhão, em igreja, no corpo, nós não podemos nos posicionar e dizer: eu vejo de outra forma, como você falou, Márcia. Eu não vejo assim, eu não vejo assim. Ou para mim não tem problema. O que isso significa, esse posicionamento? É valer de sofismas. Exatamente o que Paulo está combatendo na carta aos Coríntios após esse ataque que ele sofre. Ei, esse pensamento que você está tendo é um pensamento humano. Porque se você está num lugar, então vamos contextualizar para o nosso aqui, para a nossa realidade. Então nós estamos na comunidade de Cristo para as Nações, na rua Monte Aprazível, nós somos uma parcela do corpo de Cristo no país chamado Brasil. Existe alguém aqui em autoridade em Deus nos ensinando, que é o nosso pastor Francisco José Ferreira, né? Ele nos ensina, correto? Amém ou não? Amém. Amém ou não? Amém. Poucos amém, mas amém ou não? Amém. Amém, está melhorando. Ele nos ensina. Agora, para coisas básicas, eu não quero entrar aqui no mérito para coisas complexas e profundas, que nem mesmo grandes teólogos ainda existem em debates. Mas às vezes nós estamos sofismando, eu vou usar essa palavra que eu nem sei se existe, sofismando com coisas básicas do Evangelho. Nós somos ensinados, existe exemplo e a gente sofisma em cima. Ou não? Ou só eu que vejo? Obrigado, Márcia. Não estou sozinho, Jesus. Muito obrigado. Tamo junto. Então nós estamos sofismando em coisas básicas do Evangelho. E Paulo aqui está sendo claro com esses homens que estão
levantando pensamentos contrários ao Evangelho e a Deus. Mesmo dizendo-se salvo. E era o que, e no texto, o que esses homens falam? Que nós somos apóstolos de Cristo. Existe um monte de teoria de por que eles falavam isso, né? Porque não existe uma informação concreta de que eles tiveram a mesma experiência que Paulo teve no caminho de Damasco. Mas para eles se afirmarem tal coisa que é forte, somos apóstolos de Cristo, na cidade de Corinto, existia alguma coisa ali. E hoje em dia mesmo, eu e você dizendo-se salvo, e a gente vem com esse tipo de posicionamento, eu vejo de forma diferente, eu não penso assim, é rebeldia. É agir com má consciência, e não de boa consciência, como a palavra de Deus fala. E é a minha próxima etapa para se aprofundar sobre a boa consciência, que é tanto falado nos evangelhos. De uma maneira prática, eu ouvi depois, né? Eu sempre estou escutando depois. Hoje eu vou ter, como eu estou falando, então eu não vou precisar ouvir, né? Mas eu sempre estou ouvindo depois. Eu quero confessar uma coisa aqui. Quando o Chico falou, acho que 2 semanas atrás, ainda pregando e falando de Halloween, de outras festas paganas, meu Deus, meu coração se entristeceu de maneira profunda. Porque não é possível que em 2022, um povo de Deus que deveria estar cheio do poder, da graça, do dom, curando, falando, pregando, pessoas se achegando a nós, e nós estamos falar de coisas de festa pagã no nosso meio. É triste, é profundamente triste. Perdoa-me, mas é o meu coração aqui como irmão. E obrigado, porque é paciente. Ano a ano, a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. E nós sofismando. Mas eu creio no Espírito Santo. Eu creio. Eu não sei vocês, mas na minha vida, eu experimentei umas coisas muito dolorosas de colocar a minha mente, os meus pensamentos em disposição e confronto ao ensinamento apostólico e à palavra de Deus. Houve um período da minha vida que eu chorei muito, porque estruturas dos meus pensamentos que pareciam ser importantes foram totalmente destruídas. Totalmente destruída. Eu achava que eu era extremamente forte, acabei com o emocional da minha esposa, na época minha namorada, achando que depressão era coisa de fracos. Toda vez que eu me lembro, eu me arrependo, eu quero ir ao chão, ela sabe disso. Terrível, mas o Senhor me curou. Amém. Amém. Outra coisa, quero abrir aqui, quando a gente fala de expor os nossos pensamentos, ser desafiado pela palavra. Vocês sabem, Laura e Henrique, eu tenho vários problemas genéticos biológicos. Tenho problema genético na coluna, fiquei cego aos 26 anos, fui transplantado os 2 olhos. E qual que é o pensamento mais simples que eu tenho quando eu penso geneticamente? O pensamento humano, racional e lógico, que a biologia e a gente é a nossa área técnica, né? 50%. Então, pois bem, meu pensamento lógico é: eu vou evitar de colocar eles em qualquer esporte, porque eu sei que eles vão se frustrar se eles tiverem carregar a mesma carga genética que eu tenho. Pensamento simples e lógico, certo? Só que eu tive que colocar esse pensamento em confronto com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho que me lembrar que o justo vive pela fé e não pela circunstância e pela biologia que foi imposta a mim. O passado não define o seu futuro.
nem o seu e nem daqueles que estão ao seu redor. Não podemos agir com base no medo. Não é porque algo não funcionou no passado, te frustrou, me frustrou e me marcou e te marcou negativamente que será igual agora com Cristo. Não! O justo vive pela fé. 2 Coríntios 5,17 fala o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é o combate, essa é a milícia, a arma de Paulo em Deus para destruir pensamentos, sofismas humanos. Pensamentos humanos, é a palavra combatendo um pensamento humano. É isso, examinar a nossa mente, o nosso pensamento é isso, é confrontar o meu e seu pensamento com a palavra de Deus, que é poder, que é dinamite, como a palavra diz, para destruir essas fortalezas. Creio que a primeira coisa que devemos fazer, devemos ouvir o que Paulo diz, devemos submeter tudo o que pensamos, nossas ideias, nossa cosmovisão, né, a visão que a gente tem de mundo, e nossos pontos de vistas a Deus, e pedimos que a tua palavra me destrua se necessário. Muita gente fala assim, essa é a minha verdade, meu amigo, minha amiga. Verdade só existe uma. Existe a tua verdade e a minha verdade? Aonde está escrito isso? Aonde? Só existe uma verdade, e a verdade não é nem um conjunto de pensamentos, é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade. Amém. Ele é a verdade. Então nós temos pontos de vistas, visões sobre aquilo que nós vemos. A verdade é única. Ela é única. Então, primeiro, examinemos com muito cuidado cada pensamento meu e seu no nosso proceder. Em segundo, e aí, Cleito, peça ao Espírito Santo para que ele opere. E aqui está a segunda implicação. Devemos pedir ao Espírito Santo para que ele opere. Pois Paulo disse que a luta não é contra argumentos meramente humanos ou carnais. Nosso ministério tem poder, então devemos nos expor a esse poder. Amém. Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, que é o versículo 4. Em outras palavras, ele rasga argumentos e ideias que diminuem a Deus, mas ele não faz isso apenas por meio dos seus argumentos. Em momentos de crise e ataques, nenhuma dessas circunstâncias resistem à palavra, oração, jejum, consagração e uma conduta santa e irrepreensível. De novo, momentos de crise e ataques, nenhuma dessas circunstâncias resistem à palavra, à oração, jejum, consagração e uma conduta santa e irrepreensível. Todo esse arsenal demonstrará o poder de Deus em nós. Então, quando lemos a Bíblia, precisamos estudar bastante. Acho que muitos aqui gostam de estudar. Eu gosto de estudar. Adoro avaliar argumentos e entendê-los. Mas eu também devo clamar. Ó Deus, eu sei que mero intelecto não vai desarticular os erros profundamente enraizados na minha mente. Então eu recorro a Ti. Eu estou aberto ao Espírito Santo e busco a Tua face. Não é intelecto. Nós podemos ler, podemos usar todas as ferramentas, mas se ficar só no intelecto, vai até a página 3. Não podemos nos limitar o nível de entendimento que as pessoas podem nos trazer. Isso é importante. Isso é muito importante, amados. De novo, eu e você, nós não podemos nos limitar ao conhecimento de Deus
o relacionamento com Ele baseado no que a gente escuta dos outros. O que eu quero dizer com isso de maneira prática? É bênção. E isso sempre vai ter. O Chico sempre vai pregar, sempre vai ensinar. O seu discipulador vai sempre te ensinar. Vai sempre te ajudar. Mas eu e você, nós não podemos. Bom, tem gente que até gosta bastante. Fica horas na internet ouvindo palavras e palavras e palavras. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é suficiente. Se aprendemos a desenvolver esse relacionamento contínuo com a palavra e nos permitirmos sermos iluminados pelo Espírito Santo, podemos entrar em um nível de compreensão que explicação humana nenhuma nos levaria até ela. Isso sim. Isso sim faz a diferença. A diferença está no nível de relacionamento contínuo com a palavra e sendo iluminado pelo Espírito Santo que habita em mim e você. E com esse relacionamento constante, intenso, nós seremos levados a um nível de compreensão que seria até ser assustador. Muitas vezes as pessoas trazem clareza para o nosso pensamento. E glória a Deus por isso. Mas a convicção vem da revelação do testemunho do Espírito Santo em nós. De novo, nós podemos ter a nossa mente esclarecida sobre as coisas de Deus, através de ensino. Mas a convicção vem da revelação do Espírito Santo quando nós, eu e você, estamos em contínuo contato e dedicação com a palavra de Deus. Conseguem perceber a grande diferença? Esclarecimento das coisas de Deus e a convicção, aquilo que traz a convicção, aonde num ataque, numa crise, eu não vou me abalar. Porque eu creio, e essa convicção é dada não por esclarecimentos da palavra, mas sim pela convicção que o Espírito Santo deposita em nós. Amém. Salmo 119, de 98 a 100. O versículo que fala louvor à palavra, né? Olha que interessante o que fala o salmista no Salmo 119, 98 a 100. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Cara, não é comum isso. Como é que o salmista fala que o entendimento dele é maior que o dos mestres? Como é que um aprendiz tem um entendimento maior do que seus mestres? Mas ele dá o próprio... A resposta está aqui. Está no 99, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Está claro na palavra agora a questão de nós temos o entendimento, o esclarecimento em Deus, através da palavra, de quando alguém nos ajuda a esclarecimento, e a diferença da convicção que temos e o esclarecimento que transborda, que faz até acima dos mestres, que é essa meditação nos teus testemunhos. Eu nunca tinha me atentado a esse versículo, eu fiquei surpreso. 2 Coríntios 4, vamos 2 Coríntios 4, 3 a 6.
2 Coríntios capítulo 4, versículos de 3 a 6, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mesmo as pessoas tendo acesso à palavra de Deus, o contato, a palavra deixa claramente que Deus desse século quem é? Quem? O diabo, Satanás. Ele cegou o entendimento. Cegou o entendimento dos incrédulos. E quem traz luz a esse entendimento que a palavra fala? Cristo. E aí é interessante que podemos ter o desejo de viver o extraordinário na nossa vida, né? Quando a gente fala da relação com o Espírito Santo, de experimentar coisas extraordinárias, sobrenatural, os dons, né? Então é uma função que a gente tem que buscar. Pois Henrique, agora também nós temos que entender que quando a gente prega para as pessoas, os incrédulos, a gente tem que entender que isso nós não podemos fazer, né? Nós podemos pregar, devemos pregar, mas é o Espírito Santo que vai fazer, né? É isso. E, amados, a gente não pode se enganar nessa questão de a gente querer viver o extraordinário se a gente não está fazendo o básico. Eu vou usar uma metáfora muito simples. Uma viagem internacional. Vamos usar a China, né? Porque tem viagem internacional que a gente não precisa de certas coisas. Basta eu simplesmente me planejar, pegar o dinheiro, comprar passagem lá no aeroporto e falar, bom, pois eu quero ir para Xangai, que é a capital da China. Uma das grandes, a capital é outra. Eu quero ir para Xangai. Você consegue? Por quê? Precisa do visto, precisa do passaporte. Então, assim, eu fui pesquisar. Porque a gente está falando de algo extraordinário, né? A gente pode pensar que uma viagem internacional é uma coisa corriqueira, e não é. 4,5% dos brasileiros fazem viagens internacionais. E a pesquisa diz que desse 4,5% não dá para separar o que é negócio e o que é turismo. Então, daí, certamente, o negócio é maior do que o turismo. Então, o evento de fazer uma viagem internacional desse porte é algo extraordinário. O que significa? Não é ordinário, ou seja, não é comum, não é normal, é um extraordinário. Só que para a gente participar desse extraordinário, a gente precisa fazer o básico. Quer ter um passaporte, quer ir lá pagar o visto. Você fazer alguns processos que são muito anteriores e básicos. Eu não vou experimentar do extraordinário se eu não fizer o básico. E com Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente só tem uma intenção no coração de receber, de ter algo extraordinário na presença de Deus. Mas posso dar um conselho? Faz o básico primeiro. Eu tenho me desafiado nisso. A começar em mim. Fazer o básico. O basicão, sabe? Pois Henrique, não precisa ir muito longe, né? Você vê uma criança na escola, né? O inglês. Você faz o básico, né? É isso. Olha lá, é todo um processo. Deus não é pai? Quem tem filho aqui? Eu daria um carro pro Henrique agora, pegar uma chave e falar, Henrique, pega o carro lá e vai. É simples. Só que às vezes a gente quer já pegar uma Ferrari, andar na Ferrari, na Champs-Élysées, em Paris. Só que a gente não tem nem carta de habilitação ainda. A gente tem que refletir nisso, amados. É sério. E isso começa, o básico começa com uma abertura, uma exposição dos nossos pensamentos ao Espírito Santo de Deus. E essa exposição dos nossos pensamentos ao Espírito de Deus, ele tem que se converter
em mudanças de atitude, ações e uma vida transformada. Lembra? Acho que alguns dias atrás eu falei, qual é a maior evidência de uma pessoa salva? Transformação, não tem outra. Não existe outra. A evidência de alguém que foi redimido um dia, eu reconheço, Senhor, a Ti como meu Senhor, meu Salvador, ou seja, o dono da minha vida, o Salvador que vai me colocar na eternidade, porque eu compreendi a Tua obra na cruz, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu não sou merecedor, mas o Senhor fez toda a obra por mim, eu reconheço isso. Nesse momento o Espírito Santo vem e habita em mim e você. Se o processo parar só aí, não faz sentido. Essa morada do Espírito Santo em nós tem que promover transformação. Ela tem que ser progressiva e contínua. Não para e é sempre a escadinha subindo. Não. Contínua e progressiva. Contínua e progressiva. E isso a palavra fala. Em Romanos fala sobre isso. É um processo. Só que a gente tem que se expor a esse processo. A gente tem que deixar essa morada fazer com que isso aconteça na nossa vida. Essa exposição ao Espírito Santo fazer essa transformação em todos os nossos sofismas. Em Romanos 15, 18, Paulo diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Creio que essa é a mesma obediência que vemos em 2 Coríntios 10, 4 e 5, quando ele leva cativos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Nesse mesmo versículo ele também diz: eu não vou falar de nada senão do que Cristo realizou. E isto é o que quero dizer quando falo para se expor. Eu e você devemos abrir a minha e sua mente para Cristo ressurreto, pelo poder do Espírito Santo, por meio das palavras do que o apóstolo Paulo deixou, de modo que tudo seja destruído. Então, o meu e o seu cérebro, a minha e a sua mente, o meu e o seu pensamento serão levados cativos. E tudo pode ser levado em conformidade a Cristo. E para concluir, em Lucas 24, 13, Jesus no caminho de Emaús conversa com os discípulos. E a palavra fala que nesse processo da caminhada lhes abriu o entendimento. Eles ficaram falando com Jesus, eles não perceberam que era Ele. Imagina, ele discorreu, a palavra fala que ele discorreu, né? Começando com Moisés, veio discorrendo, explicando, entrou na casa, estavam ali juntos para ceiar, e aí de repente era ele. Então nesse momento Cristo abriu o entendimento para esses discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Essa abertura do entendimento da limitação humana para uma percepção espiritual é o que nós falamos aqui nessa noite. É a abertura do entendimento da limitação humana para uma percepção espiritual é que nós precisamos focar. Isso é a mente de Cristo em nós. O Chico falou em outros, em 2 semanas atrás, ou a semana passada, nós, aqueles que são salvos, que se diz salvo, que teve uma experiência com Cristo, a palavra fala que eu e você temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, não vamos apenas tê-la, sem deixar que ela se manifeste, opere, ou seja, ser eficaz em nós. Não podemos parar nesse processo de só ter. Eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E o que você tem feito com tudo isso? O que eu tenho feito com tudo isso? O que eu fiz com a obra? Por isso que eu, começando hoje falando, não existe circunstâncias, situação,
acima do status que Cristo nos levou, tirando das trevas para a maravilhosa luz que é Ele. Não existe nada acima. Então, de novo, nós temos a mente de Cristo, mas não vamos apenas tê-la. Vamos deixar que ela se manifeste, que ela opere, ou seja, seja eficaz em mim e você. Vamos viver o entendimento espiritual. Vamos dar lugar ao Espírito Santo para fortalecer em níveis que nós não conseguimos nem compreender e nem explicar a convicção da verdade de Deus em nossas vidas. Amados, eu não sei se já passaram com vocês, tem coisas que às vezes as pessoas te perguntam e você fala assim, eu não sei explicar, mas eu creio. Como é que você explica um Deus só em três, manifestado em três pessoas? Como é que você explica isso? Tem que explicar. Como é que você explica que o mar abriu? Como é que você fala que o mar abriu 2 paredões? Como é que você explica isso? Não explica. É convicção daquilo que Deus colocou em nós. Eu creio. Eu creio. Como é que você explica que a mula falou? Nenhum raciocínio humano lógico explica. Mas só dando lugar ao Espírito Santo para fortalecer o nosso entendimento a esse nível que eu e você, nós não conseguimos compreender nem explicar as verdades de Deus em nós. Só dessa forma, eu e você teremos uma fé firme e dessa forma viveremos o Evangelho para a glória de Deus de forma completa. De novo, somente tendo o entendimento, os pensamentos, a nossa mente fortalecida no Espírito Santo, que nós vamos conseguir nos fortalecer e ter a convicção da verdade de Deus em nossa vida, ao ponto de uma fé firme, que nós viveremos o Evangelho para a glória de Deus de forma completa e não incompleta. E assim eu concluo que da pergunta se serviria para nós, entendemos que a pergunta depende do lugar onde nós estamos. Mas se eu me colocar nesse lugar que precisa ter os sofismas destruídos, os pensamentos humanos destruídos, pois bem, essa palavra se aplica a mim e a você. E vamos ser sinceros, eu me coloco. Quantas vezes eu não me peguei com pensamentos humanos não condizente com a palavra de Deus, com o Evangelho, contra as verdades de Deus? Basta que nós temos que estar sensíveis a expor esses pensamentos e deixar ser destruídos pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Nós possamos refletir em tudo isso de maneira profunda e examinar a nossa vida com muito carinho, com muito zelo. Eu tenho certeza que eu e você, em muitas coisas da nossa vida, nós somos muito zelosos. Conheço muito dos irmãos, a gente caminha junto. Tenho certeza que eu e você, nós somos zelosos com muitas coisas. Que nós possamos ser zelosos de uma maneira irrepreensível com os ensinamentos, mas principalmente com a dinâmica diária, constante da exposição da minha vida e da sua vida no Espírito Santo, para ter essa revelação. Uma coisa que eu aprendi, revelação não é aquilo que Deus vai chegar para mim e falar assim, viu, Luiz? Ó, eu tenho uma revelação, você vai, fala lá para a igreja. A revelação começa com esse contato com o Espírito Santo, de aquilo que a gente lê, a gente compreender o que Deus quer da gente na palavra. Começa aí. Que eu e você possamos ter essa revelação diretamente do trono. E que nós, uns aos outros, nos ajudando a essa caminhada a compreender. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Eu queria que a gente se levantasse, a gente poder orar a Deus, pedindo a Deus, clamar a Deus, para que Ele
ilumine o nosso entendimento. Amém? Meu Pai, vem cá, vamos orar. O Luiz Henrique falou Salmo 119, verso 98, né, que ele fala que a sabedoria vem pelo meditar na palavra. Né? Eu estava sentado ali e me lembrei, eu estou no meu devocional em Josué, né? E num determinado momento importante da vida de Josué, o Senhor chega para ele e fala assim, a realidade, ó, Josué, Moisés é morto. Nossa, imagine ele. Nossa. Só que aí, interessante, é o diagnóstico que Deus fala para Moisés. Ele fala assim, você seja forte e corajoso. Só que antes disso ele fala uma coisa interessante. Medita nesse livro de dia e de noite. E seja forte e corajoso para fazer segundo tudo o que nele escrito está. Então, aí o Luiz Henrique falando, lendo, me lembrei assim, nós estamos caindo muitas vezes num erro, num engano, de parece que num momento de dificuldade, vamos pensar, o nosso Moisés é morto. E nós estamos com uma situação que a gente precisa resolver. E eu creio que esse é um sofisma que nós precisamos quebrar na nossa vida, porque parece que a gente sempre busca em coisas carnais para resolver situações. E não busca aonde o Senhor fala que a gente vai ser vitorioso. Por que a gente tem deixado de ver milagres? Uma boa pergunta. Porque a gente está deixando de crer no milagre. Que a gente está ficando mecânico, a gente está ficando automatizado em situações onde o dinheiro resolve, onde o Papa da autoajuda resolve. Esquecemos de buscar naquele o qual nos dá esperança. E interessante que o salmista fala o mesmo conselho que Deus deu a Josué. Medita nesse livro. Então, eu creio assim que essa noite, algo que me despertou, né, ouvindo o Luiz Henrique, assim, eu creio que muito do coração dele, né, mas me despertou a ver assim o quanto eu estou sendo corajoso e forte para fazer o que a Bíblia está ensinando a gente a fazer. Buscar primeiro a Bíblia. Eu queria assim que a gente pudesse ser desafiado nesse sentido, né? Meditar mesmo na palavra. O quanto a palavra tem transformado a nossa vida, o quanto a palavra tem tocado o nosso coração. A gente precisa refletir nisso. Amém, queridos? Ó Senhor, queremos abrir nosso coração esta noite, Senhor. O Senhor conhece cada um aqui, Pai. Amém, Jesus. Coisa mais maravilhosa para mim é entender que o Senhor conhece cada um aqui pelo nome. Amém. Amém. Porque a Tua palavra diz que o Senhor dá conta das estrelas. Quanto mais da obra da Tua criação, a coroa da Tua criação, que somos nós, homens e mulheres, que temos entregado nossas vidas ao Senhor. Por isso nós queremos pedir a Ti, ó Espírito Santo, fala ao nosso coração, Senhor. Ministra ao nosso coração. Senhor, eu sei, há desafios a ser vencidos. Talvez amanhã a gente seja desafiado com situações que nos forcem a buscar, a encontrar, a querer, achar como resolver essas situações fora da Tua palavra. Senhor, eu quero pedir a Ti, nos ajuda a sermos fortes e corajosos, a fazer segundo tudo que está escrito. Nós queremos experimentar, Pai, do poder, da graça, da unção que o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui, Senhor. Que nós possamos desfrutar disso, Senhor. Nos desafios que podem
acontecer a partir da que a gente passe pelo portão aqui. Amém. Pode ser que haja desafios para a gente ao chegar em nossas casas. Que nós possamos responder segundo o que a Bíblia nos ensina. Segundo a palavra tem nos ensinado, Senhor. Amém. Pai, nos ajuda. Ó Espírito Santo, nós cremos, Pai, que Tu és o poder que Deus tem dedicado a nós. E que nós tenhamos a sabedoria do alto para que esse poder seja manifesto em palavras, em ações, em manifestações da nossa vida, Senhor. Pai, Tu sabes que há necessidade de milagres aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. E nós queremos pedir a Ti, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Nós cremos no milagre, Senhor. Amém, Senhor. E nós rogamos a Ti em nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus. Faz um milagre, Senhor. Amém. Amém, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém.